A maior feira de negócios artesanais da América Latina, a FENEARTE, completou 25 anos esse ano e eu resolvi trazer para vocês os bastidores de quem expõe. Um pouco atrasado, eu assumo, mas finalmente chegou esse vídeo. Este será o primeiro de uma série que eu tô gravando sobre a feira e como participar dela. A próxima edição já tem data e se você deseja expor nela ano que vem e quer saber tudo o que corre por trás dos corres de uma expositora, fica nesse vídeo porque essa jornada começa agora. Oiê, eu sou a Leti, designer curiosa, apaixonada por boas ideias e aprendiz dessa loucura que é a vida. Por aqui a gente fala sobre empreendedorismo criativo, design, negócios e das lições nem sempre tão fáceis que a vida vai jogando no nosso colo. Este ano fazem 4 anos que eu tô à frente do estande coletivo na FENEARTE, no setor de prefeituras. E nesse vídeo eu vou te mostrar como foram os bastidores da edição de 2025 e os pontos positivos e negativos dessa edição. Mas eu já te adianto que foi intenso, foi verdadeiro, foi cheio de aprendizados e de momentos de muita diversão. Esse é o primeiro vídeo da série Bastidores da FENEARTE, onde eu vou te mostrar todo o processo, desde a inscrição até o dia a dia de feira. Porém, a gente vai começar pelo contrário, a gente vai começar pelo final, para depois ir lá para o início. Mas nos próximos eu prometo que eu vou falar sobre todo esse passo a passo, desde ler o edital, de inscrição, todos os documentos que precisam, até chegar nesse vídeo aqui que você tá vendo, que é o último da série, mas vai ser o primeiro, então os últimos serão os primeiros sempre. Nem sempre, mas sempre, né? Já dizia. Então, vamos lá. Para quem não conhece, a FENEARTE é a maior feira de negócios da América Latina e ela sempre acontece no mês de julho, lá no Centro de Convenções em Olinda. Ela é realizada pelo governo do estado, com a organização da ADEP, que gerencia o programa de artesanato pernambucano, o PAP. Além disso, também conta com o apoio da Impetu e do Ministério de Cultura, ou seja, é um evento muito grande. A FENEARTE é um lugar encantador. Eu amo a FENEARTE. Eu vou desde muito nova para a FENEARTE. Eu ia, né, claro, como visitante. Nos últimos 4 anos eu tenho frequentado a FENEARTE como expositora, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui de bastidores para vocês. Mas é um lugar muito encantador, a gente respira criatividade, arte, cultura popular pernambucana. E o mais legal é porque a gente conhece as pessoas que fazem, então é muito bom para você trocar uma ideia, você entender como é o processo criativo das pessoas, você vê coisas diferentes, né? É algo incrível, realmente, a proposta da feira e a proporção que ela tomou ao longo desses 25 anos. É impossível não se sentir inspirado andando pelos corredores da FENEARTE, né? Inspirada. E de ver tanta criatividade junta, tantas ideias juntas, tanta coisa bonita junto. Cada stand, ele é como se fosse um universo à parte, sabe? Assim, tem toda uma atmosfera, toda uma organização diferente, histórias diferentes e muitas vezes cativantes e divertidas pra gente ir trocando com as pessoas. Mas esse vídeo aqui eu tô trazendo uma versão de expositora. É incrível participar da FENEARTE como expositora, mas eu coloquei como objetivo nesse vídeo não romantizar os corres de estar participando da FENEARTE. Porque assim, os bastidores eles não são tão fáceis e tão mar de rosas como para quem tá lá passeando. Este ano divulgaram que foram investidos 15 milhões nessa edição da feira, mas será que aconteceu realmente todas essas melhoras que 15 milhões poderiam propor? A gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Quem me segue no Instagram acompanhou os bastidores em tempo real de alguns dias, né? Durante a FENEARTE eu não consigo ficar muito ativa no telefone, mas eu até deixei lá nos destaques do perfil as gravações das coisas que aconteceram na FENEARTE que eu consegui compartilhar. E eu já aproveito também e te convido a abrir teu Instagram agora, procurar aí @somizal, começar a seguir para depois assistir esses bastidores em tempo real, depois desse vídeo, tá? Não sai agora não, porque aqui tem muita coisa para você ver e lá vai reforçar mais um bate-papo do dia a dia lá, falando coisas que estavam acontecendo e passando pela minha cabeça. Para esse vídeo aqui eu separei 4 tópicos, sendo eles montagem, estrutura, vendas e alimentação. A gente vai seguir esses 4 tópicos para você entender melhor como rola esses bastidores. Enquanto eu vou falando, vou passar algumas imagens aqui no vídeo para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando dentro do dia a dia lá da FENEARTE, da estrutura da FENEARTE. Então, começando pela montagem, né? O dia de montagem da FENEARTE, ela acontece um dia antes da feira começar. Então, esse ano a feira começou dia 9 de julho para o público. A gente tava montando lá dia 8 de julho, a gente tava chegando lá para montar. A montagem para mim é a maior missão da feira, porque a gente tem tempo para a hora de começar e de terminar, encontrar o stand, botar os móveis, desencaixotar todos os produtos, ver a melhor organização, principalmente quando é um stand coletivo. Então é um pouco mais difícil, não é difícil, um pouco mais trabalhoso que os outros stands quando é uma temática só, né, uma marca só, os stands individuais. Então a gente chega por lá e é aquela doideira de gente andando para um lado, para o outro, caixas de móveis, carrinhos sendo empurrados, e vamos lá para a parte do credenciamento.
credenciamento. Chegando esse ano no credenciamento, eu peguei uma super fila que eu não tinha pegado antes. Foi rápido, as meninas são sempre muito simpáticas. No credenciamento é onde a gente, né, se apresenta como responsável. Assim, no credenciamento, só quem deu o nome lá na inscrição pode pegar essas credenciais. E o que é que vem essa credencial? Primeiro vem explicando, né, sobre o que é que a gente tem de direito e etc. Vem 5 cortesias, vem as pulseiras para a gente poder entrar todos os dias, porque quem expõe não entra pela entrada principal, a gente entra pela entrada mais próxima do nosso stand e a gente usa uma pulseirinha colorida que lá tem a data do dia exato que a gente está usando, certo? É importante reforçar isso porque já teve ano de eu chegar e entrar e estar com a pulseira errada. E a sorte é que a produção, né, a organização do evento, ela é uma equipe muito grande e muito disponível, muito solícita, onde eu não precisei voltar para Vitória e não perder as pulseiras do dia seguinte, mas eu cheguei lá e a gente conseguiu dar um jeito de eu ter as pulseiras dos 2 dias e entrar normal, sem me prejudicar. Ainda na credencial, esse ano a gente recebeu 5 pulseiras por dia, antes a gente recebia 7. Isso eu tô falando de quem expõe na parte da ala das prefeituras, tá? Então eu falo enquanto stand coletivo prefeitura, não é associação, nem individual, nem estado, etc. Prefeitura. Não sei se são modos diferentes. Então, se você está assistindo esse vídeo e você já expôs ou você expõe na FENEARTE, diz aqui quantas pulseiras você recebe por dia e também cortesia se você recebe e quantas você recebe, para a gente ir trocando essa ideia, saber como é que funciona para cada tipo de stand, tá? Para cada edital que é aberto para a gente poder se inscrever e estar lá como expositor. E aí, essa montagem é um rolê bem gostosinho, assim, sabe? É uma coisa, um caos legal, porque tá todo mundo naquela expectativa, todo mundo quer encontrar seu stand, montar seu stand, ansioso pro dia seguinte, né? Ansioso pro dia seguinte pra começar a vender e ver qual é a estrutura, a decoração da FENEARTE. Então, tipo, quando a gente tá montando, a estrutura da FENEARTE também tá finalizando, né? Tem as partes de convivência que normalmente tá finalizando, a Alameda dos Mestres também tá finalizando, então a gente tem aquele spoiler de assistir, de ver antes de todo mundo e ver também tomando forma. Então, isso é uma experiência muito legal que a gente tem. Apesar de ser um tempo corrido, né? Quem está em outra cidade, como no meu caso, acaba sendo tempo corrido, porque a gente tem o tempo de pegar a estrada, chegar em casa, então a gente tenta sempre fazer para chegar o mais rápido possível, para poder descansar para o dia seguinte, que é bem puxado. E aí, feito isso, feito o credenciamento, encontrado o nosso stand e tudo, a gente tem que correr para conseguir um espaço no depósito. E o que é o depósito? O depósito é um espaço enorme que a FENEARTE ela monta com uma super lona, tablado e tudo, para os expositores deixarem suas caixas, deixarem seus produtos, né, tipo de estoque, lá armazenados. Esse ano, a gente deu sorte assim, a gente pegou o depósito que foi aberto, um depósito extra, né, sempre tem o principal, quando ele enche, fazem um outro no primeiro andar, perto do credenciamento. Então, a gente ficou nesse depósito. O bom foi que ele era totalmente fechado e tinha ar-condicionado. No outro, por ele ser uma lona gigantesca, às vezes bate algum respingo de chuva, alguma coisa assim, mas tá tudo sempre bem protegido, tá? Mas aí aconteceu também, né, vou sempre colocar aqui o ponto negativo que foi acontecendo. Esse ano eu falei com o pessoal, vamos garantir logo o depósito. Por quê? O depósito, ele não é, por exemplo, né, existem 300 estandes lá, e cada estande tem o seu espaço no depósito. Não é assim. É por ordem de chegada. Então, quem vai chegando vai ocupando espaço com a sua mercadoria e vai sendo delimitado e marcando de quem é aquela mercadoria pelo número do estande. Quando a gente terminou de fazer o credenciamento, a gente já levou umas caixinhas, deixou lá e pediu pro rapaz marcar. Ele disse que não ia marcar por enquanto, para não ocupar espaço que poderia ser de outra pessoa. Beleza. Quando a gente terminou a montagem, né, e subiu todas as caixas, móvel tudo, a nossa caixa nem tava lá. A sorte é que a caixa tava vazia. Mas a caixa não tava lá, o espaço não tava demarcado. Então, o bom é que ainda tinha espaço pra gente. Mas a gente correu um sério risco de não ter mais espaço. Então, ia ser uma bronca que a gente ia ter que pegar bem pesada lá. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu um espaço legal, que coube tudo que a gente precisava, que eram as caixas e o móvel que ficou sobrando lá do stand. Então, sim, é importante você saber que você não precisa levar todas as caixas para casa ou ficar com tudo empilhado de algum jeito no seu stand, aquela bagunça. Você tem acesso a um depósito, desde que a pessoa que é responsável pelo stand vá no depósito com algumas caixas, pelo menos umas 3, e marque o espaço, tá? Ano passado, a gente também ficou no primeiro andar, mas ele não era fechado com ar-condicionado, era uma lona também um pouco menor, e eu fiz o guarda-caixão. Então eu peguei eu fiquei com uma caixa em pé no espaço, pedi para delimitarem, fiquei lá em pé com a caixa, aí pedi para trazerem mais 2 caixas grandes, eu espalhei por esse espaço que eu delimitei e fui embora. Eu ia fazer o mesmo esse ano, mas não rolou, mas ainda bem que no final deu tudo certo. Então, e aí quando a gente consegue um cantinho, né, bom assim, que caiba tudo na segurança,
para guardar as nossas caixas e os nossos produtos, a gente já começa com aquela instiga de que a feira vai dar bom. Porque ficar com caixas, ou então ficar nessa responsabilidade de levar caixa, trazer caixa, depois perde caixa de alguém, é pesado. E aí, o que é que acontece? Às vezes os produtos não cabem no stand em si, porque o stand é 3x3, né? Algo pequenininho. Então, a gente deixa no depósito. Vai vendendo, vai pegando o depósito. Nesse caso, esse ano, a gente conseguiu colocar todos os produtos de todas as artesãs e do artesão no stand. Então, o depósito, ele realmente ficou só para caixas e móveis. E aí, beleza, né? Passou credenciamento, passou depósito. Vamos para a parte do stand. Esse ano eu dividi, enquanto eu estava no credenciamento, os meninos estavam se organizando os produtos imóveis nos carrinhos para poder colocar lá dentro, e as meninas ficaram no depósito. Quando eu fui para o depósito, encontrei com as meninas, a gente fez esse rolê de tentar demarcar, e aí desceu, elas foram pro stand e eu fui dar pulseira pros meninos que estavam carregando as caixas e os móveis. Por que isso? Porque a gente só entra lá com a pulseira do dia de montagem. Não é chegar lá e montar, tem que estar com a pulseirinha branca na mão. E aí eu fui encontrar os meninos. As meninas encontraram o stand e eu fui com os meninos andando, né, pela feira até achar. O que aconteceu esse ano também foi que a gente foi informada que nosso stand ia ficar na rua 19, só que nosso stand estava na rua 18. Então a gente meio que deu uma breve caminhada com as caixas e os móveis para encontrar, mas encontramos. A gente ficou na rua 18, que ela é já no finalzinho da feira, mas ela fica atrás da Alameda dos Mestres, então a gente escutava tudo da Alameda dos Mestres, a luz da Alameda dos Mestres entrava um pouquinho no nosso stand. Foi uma experiência bem diferente esse ano, porque a gente não ficou na ala das prefeituras, a gente ficou na ala das associações, porque teve um atraso no processo da gente fechar o contrato da FENEARTE esse ano. Na hora da montagem, a gente conseguiu 5 pulseiras, e eu pedi mais 2, porque era a quantidade da equipe, e nessa pulseira da montagem, eles dão tranquilamente mais, porque muita gente também terceiriza serviço, né? Então, por exemplo, faz um projeto do stand com um arquiteto e vai uma equipe montar aquele stand lá, e precisa de mais pulseiras. Então, eles entregam na organização tranquilamente mais pulseiras na montagem. Nos outros dias não, tá? Nos outros dias são só as 5 pulseiras, como foi esse ano. E a partir daí é onde a brincadeira começa oficialmente. Além do corre do tempo, de tirar os produtos da caixa, de organizar os móveis de um jeito que funcione, que às vezes a gente planeja e chega na hora, não dá muito certo, e aí muda aquela coisa toda. A gente tem um problema crônico. Eu vou trazer alguns problemas crônicos na FENEARTE. Eu digo crônico porque já são 4 anos que eu participo e esse problema ele continua todos os anos. Então, o primeiro é que a organização ela não liga o ar-condicionado no dia da montagem. Não liga o ar-condicionado no dia da montagem. É calor. A gente fica lá suando horrores. Então, sempre lembre de levar água. A gente sempre leva os packzinhos de água. Então, sempre lembre de levar água. Leve muita água mesmo. Vá com roupa leve. Esse ano eu vou ter uma roupa de academia, tênis, roupa de academia e um blusão por cima. Esse ano eu fiquei muito focada em terminar logo. Tava muito focada em fazer tudo rápido. A equipe também. E aí a gente chegou lá, acho que eram as 11 horas. Veio parar de montar para poder almoçar às 3 horas da tarde. Nesse meio tempo eu esqueci a água no carro. Não tinha como ir buscar porque a chave do carro não estava comigo, estava com o motorista. Ele estava almoçando. E aí quando a água chegou, eu tomei só uma garrafinha de água, fui almoçar. Quando eu voltei, continuei com essa mesma garrafinha de água. Terminamos, fomos embora. Então eu fiquei suando pra caramba, me alimentei pouco, né? E tomei só 500 ml de água. Então no outro dia eu estava acordando com uma ressaca que meu olho mal abria. Parecia que eu tinha virado a noite bebendo. E mesmo chegando em casa, tentando compensar a quantidade de água que eu não tomei ao longo do dia, não foi o suficiente porque eu suei muito. Vá com roupas leves, leve sua aguinha, não leve só uma garrafinha, leve um packzinho de água mesmo. Se mantenha hidratada pra você fazer tudo no outro dia você acordar sem a dor de cabeça que eu acordei. Além do calor, né, existem os testes da rádio, que não é uma reclamação, eu só tô citando aqui. Existe o teste da rádio, então tem hora que a rádio FENEARTE fica chiando, tem hora que coloca um som alto, e é máquina subindo, pipi, apitando, é pessoas falando, então acaba sendo um barulho muito grande. Esse ano eu senti um pouco mais do que os anos passados devido à localização que a gente ficou. Mas assim, é todo um processo que ele é gratificante, né? Que é você ver o stand que você planejou tomar forma. Você já começa a conversar com as pessoas já estão se ajudando, é algo muito coletivo. E sendo bem justo, assim, esse barulho não é o dia inteiro, o calor é o dia inteiro. Mas o barulho não é o dia inteiro. Então vai ter alguns momentos que também tem a questão do cansaço, de você estar suada, de você estar com fome, que às vezes a gente não consegue comer direitinho, porque a gente tem horário, né? A gente pode começar a montar, se não me engano, a partir das 10 e tem que parar às 10 da noite a montagem. Então, esse ano a gente tentou ser o mais rápido possível. Graças a Deus a gente conseguiu
conseguiu sair às 5 horas da tarde. A gente começou de 11h30 e terminamos às 5h30. Isso tendo a pausa ali de uns 20 minutinhos para almoço. Aí você pode perguntar, beleza, mas se a pessoa não consegue montar até 10 da noite, o que é que acontece? A gente pode montar no outro dia de manhã. Se eu não me engano, lá abre a partir das 8 ou das 9 horas. E a gente tem que estar com tudo pronto 2 horas da tarde, que é a hora que abre os portões e os visitantes começam a chegar. Um detalhe sobre isso. Teve um ano que eu não consegui terminar a tempo e deixei pra montar no dia seguinte e eu deixei tudo no depósito. O depósito só abre de 11 horas, então eu cheguei lá de 9 horas da manhã e passei 2 horas sem fazer nada porque o depósito estava fechado. E eu não tinha como pegar a caixa no depósito. Então, se você for deixar coisas no depósito e você ainda for terminar o seu stand, eu aconselho que você deixe dentro do seu stand as caixas que você precisa desmontar. Não deixar no depósito como eu fiz, porque eu perdi 2 horas e tive que terminar de organizar correndo depois que o depósito abriu, por conta do tempo de abrir para os visitantes da feira. E aí, depois que você monta o stand, o que é que a gente faz, né? A gente vai fechar o stand, ou seja, a gente coloca um paninho lá na frente. Eu uso uma chita mesmo com barbante amarrado, né, para fazer como se fosse uma cortininha e a gente amarra na testeira do stand. Já aconteceu nos anos passados sugerirem eu acatar essa sugestão de fazer um banner bem bonito, fechando o stand e tal. E a cilada, não faça isso. Uma que ocupa muito espaço na hora de guardar, porque é uma distância de 3 metros por 1 de altura, né? Então 3 de largura por 1 de altura é um banner gigantesco para ter que guardar. É pesado, então TNTzinho, chitão, uma malhazinha ali levinha, desde que feche seu stand inteiro, perfeito, tá? Nada muito comercial, porque só quem vê esse material é quem tá trabalhando. E quem tá trabalhando já tá conhecendo tudo, porque tá ali todo dia vendo. Então, vai na facilidade, no que é leve, no que ocupa pouco espaço, que você consiga carregar sem problema nenhum. E aí, fechado o stand, para casa, esperar o dia seguinte para começar a vender de 2 horas da tarde. A partir daqui eu vou começar a falar sobre estrutura. E eu vou ser um pouco crítica? Sim, eu serei um pouco crítica. E é nessa parte aqui que, se você já participou da FENEARTE, eu lhe convido a comentar de acordo com o que você for concordando do que eu for falando. Dê o like se fizer sentido para você, as coisas que eu estiver comentando da montagem e do resto também nesse vídeo aqui. Então, a estrutura da FENEARTE, ela sempre é a mesma. A estrutura dos stands, tá? Sempre é a mesma. O mapa sempre é o mesmo. Só vai mudar a rua que você tá e o stand que você tá, porque quem é individual tem o sorteio para você poder escolher seu stand. Quem não é individual é a ordem de chegada mesmo. Se você demorar e você for meio que encaixado, eles vão encaixar onde der para encaixar e você vai ter que aceitar aquele lugar lá. Mas a estrutura, ela sempre é a mesma. Porém, esse ano, eu não sei se é porque onde eu estava, mas deixou muito a desejar. Alguns pontos, né? Primeiro, carpete. O carpete estava mal colado. Pelo menos umas 3 partes no meu stand. O carpete deu uma rasgadinha, então ele aparentava ser mais fino do que dos outros anos. Ele estava levantando em algumas partes, não estava bem colado o rentezinho, sabe? A parte que ia se encaixando assim estava levantando. Tinha desníveis dentro do stand que eu fiquei. Não era um desnível muito grande, mas na hora que você pisava era como se fosse um botãozinho assim embaixo, sabe? Que doía um pouquinho o pé, dependendo do sapato que você tivesse. E nos corredores tinham muitos desníveis. Então só no corredor que eu tava, na rua que eu tava, logo no início dela tinha uns 2 desníveis assim, bem grandes, que eu vi várias pessoas tropeçando. E aí acho que foi no segundo dia de feira, eles demarcaram para as pessoas terem cuidado, né, estarem atentas. Mas isso é algo que eu acho que pode ser da estrutura em si do centro de convenções, mas que deveria ter esse cuidado desde o início, desde a montagem, de demarcar esse desnível. E foram vários lugares também, não foi só nesse lugar. Ao longo da feira você ia vendo várias fitinhas zebradas demarcando lugares de desnível. Sobre a parte elétrica, a gente tem acesso a 3 tomadas e 2 lâmpadas nos estandes. E esse ano eu achei que a parte elétrica, por mais que ela tivesse segura, ela não estava bem acabada. Então tinha fios coloridos, soltos, não estavam rentezinhos, bonitinhos. Isso falando do meu stand, tá? Eles estavam assim mais altos, as pessoas via. Eu fiquei no stand que ele fica logo onde ficam os disjuntores. Então na parte de cima assim da parede de cada stand tinha vários fios amarrados. O fio terra, ele era tipo encaixadinho dentro da estrutura e meio desencapadinho assim. Eu até chamei o eletricista e disse, moço, daqui realmente tá seguro? Ele fez, tá seguro, se é o fio terra, pode ficar tranquila. Funcionou normal, mas o acabamento não tava muito bonito, sabe? Assim, tava uma coisa meio que gambiarra mesmo, assim. Você olhar e dizer assim, isso aqui não foi feito da maneira que era pra ser, né? Porque tinha um fio amarelo, tinha fio preto, tinha fio vermelho. Então, deixar isso registrado aqui. Por que deixar registrado aqui? Porque perto dos outros anos que eu participei, esse ano foi o ano que eu achei essa parte mais
mais mal acabada, né? Eu vou colocar como mal acabada porque a qualidade era boa, a tomada funcionava normal, as lâmpadas funcionavam normais. Ainda sobre a estrutura, isso aqui não é uma crítica, tá? É um alerta para todo mundo. A estrutura é de um material que ele é meio molinho, as paredes. Eu não lembro o nome desse material. E quando a gente encosta um pouco mais forte, quando a gente bate, ele balança. E é muito bom, quando você for expor, você ter o cuidado do que você vai colocar perto das paredes ou você vai colocar nessas paredes. Por que eu digo isso? Anos passados, a gente colocava os móveis bem rente à parede, né, para ganhar espaço. Só que aí quando os vizinhos batiam assim, encostavam alguma coisa na parede, encostava no móvel e os produtos balançavam com risco de cair. Então acontece sim de, por acaso, você botou um ganchinho lá, o produto é meio pesado, bateu, o produto voou. Esse ano foi o que aconteceu no meu stand. A gente colocou um painel encaixado num estande e apoiado na parede. Eu não tinha como amarrar ele na parede, mas ele não cairia se ninguém batesse, né? A gente foi arriscando que ninguém ia bater. O que aconteceu foi que, no stand do lado onde estava esse painel na parede, as pessoas, quando elas sentavam muito rente à parede. Então, elas sentavam e pá, batia na parede. Aconteceram 2 acidentes em dias seguidos no nosso stand. O primeiro dia, eu estava de costas comendo. A sorte é que as pessoas, quando viu caindo, né, alguém bateu do lado e o painel ele foi caindo. Então, só estava eu, graças a Deus, só eu. Mas, quando viram caindo, eu dei um passo para frente e virei, só que a minha perna ficou. Então, o móvel foi exatamente em cima da minha perna. Eu fiquei com uma roncha enorme na perna. Ainda fica um pouco dolorido, vez ou outra, mas falei pro pessoal, gente, por favor, tenham cuidado, não batam. Ah, deve ser alguém que chegou aqui. Beleza, mas avisa pras pessoas, não coloca tão rente o banco, a cadeira e etc, né? Porque caiu, poderia ter caído na cabeça de alguém. A gente não pode confiar nas pessoas, né? Tipo assim, a gente tem que prevenir para não remediar. Mas ainda assim, a gente confiou, colocou os móveis no mesmo lugar, o aviso estava dado. No dia seguinte, o que é que acontece? Esse móvel ele cai de novo, porque as pessoas do lado bateram mais uma vez. E dessa vez, por sorte, uma criança já tinha saído, mas tinha ficado uma artesã que estava expondo que ela é idosa e caiu exatamente na cabeça dela. Então, nesse momento, todos ficaram desesperados. Eu comecei a me tremer, puxei ela, perguntei se ela queria ir pro posto médico, ela foi pro posto médico, porque ela também era diabética, então tinha que ter esse cuidado. Sempre tem o máximo de cuidado possível. Graças a Deus, ficaram só as histórias e as pancadas, né? A gente já tá bem, já saiu a mancha roxa, toda a minha como da artesã. Mas o alerta aqui não é uma crítica à Fenearte, mas um alerta a quem for expor. Primeiro, não sente rente para não bater nas coisas do colega que estiver na parede coladinha com a sua. E também não coloque nada que possa quebrar ou possa cair em cima de alguém apoiado na parede, tá? Fica aí o aprendizado desse ano. Ainda sobre a estrutura, eu vou trazer aqui agora a parte da limpeza. A gente trabalha todo no carpete, né? O chão inteiro é carpete. Carpete cinza escura, carpete verde, carpete vermelho, tudo é carpete. E carpete é uma coisa terrível, mas assim, muito terrível de limpar. Péssimo. O pessoal da limpeza em si, pessoas ótimas, muito prestativas. E aí é onde entra um pouquinho de crítica, que pode ser à toa minha, mas assim, as pessoas ficam limpando o carpete, elas têm que limpar o dia inteiro, né? Elas estão lá limpando o dia inteiro. Mas limpar carpete com a vassoura e uma pá é um trabalho absurdo. O pessoal da limpeza, eles não podem limpar dentro do stand. A limpeza do stand é responsabilidade nossa. Então assim, ou você leva um aspirador de pó portátil, tem gente que leva aspirador de pó portátil, ou você leva a sua vassoura e sua pazinha, pode levar se você conseguir no seu stand um lugar para guardar. Ou então você pode pedir emprestado pro pessoal, elas sempre emprestam esse material pra gente poder fazer essa limpeza. Mas não limpa o suficiente. Tentando limpar e tudo, mesmo todos os dias a gente tentando varrer, não fica 100% limpo. Então assim, fica aí, outro conselho, né? Se você tiver um aspirador pequenininho, portátil, que seja de boa de você levar e você tiver onde guardar, seja no carro ou em algum espaço no seu stand, leve. Porque se você for ficar dependendo de vassoura para varrer o carpete, seu stand nunca vai ficar 100% limpo. E aí, para finalizar essa primeira parte aqui da estrutura, lembra do calor que eu falei do dia da montagem lá no início? Pronto. Durante a feira ele também aconteceu, mas não foi porque o ar-condicionado estava desligado, é porque o ar-condicionado não estava dando conta da quantidade de pessoas. Antes da feira abrir, né, a gente conseguia ficar ali sem estar suando, uma temperatura até agradável. Quando abria e começava a encher de pessoas, o calor era muito grande. A gente não ficava suando loucamente como no dia da montagem, mas a gente sentia bastante calor. Então,
Reforço mais uma vez, durante os dias também de FeneArt, vá com roupas leves. Leve sua água, até porque você vai passar 12 horas, mas vá com roupas leves. Se quiser levar um casaquinho leve, não para usar dentro da feira, mas fora, porque quando a gente sai tá o vento forte, tá chovendo, às vezes, etc, faz frio. Ah, no dia que eu fui visitar tava calor. Não é essa no dia que eu fui visitar, não. Todos os dias estava. Esse ano foi. E aí, o que eu vi que a organização fez, não só eu, todo mundo tá vendo, a organização fez para amenizar. Tem uns ar-condicionados enormes, portáteis, eu não sei se é esse nome que dá, né, ar-condicionado portátil, mas eram enormes, assim, você provavelmente viu um trambolho branco que quando você passa leva um vento, assim, quase vai lhe empurrando. Em alguns pontos estratégicos tinha, mas não tinha em todos os lugares, então a rua que eu fiquei não tinha e tava muito calor. Então vale aí até para a organização, se por acaso esse vídeo chegar na organização da FeneArt, pensar em estratégias de distribuir melhor esses ar-condicionados gigantescos pela feira, para não ficar algumas pessoas de boa e outras pessoas no calor, principalmente já no finalzinho da feira. Então a estrutura vai ser isso. Falei aqui de uma maneira bem breve, bem rápida, os pontos que eu achei mais importantes de serem falados e de você ficar ciente, né, de como funciona a FeneArt. Agora a gente vai falar sobre o outro ponto e o objetivo da FeneArt, que são as vendas. Então, esse ano eu fiquei realmente muito surpresa com as vendas da FeneArt, principalmente nos primeiros dias. Senti que as pessoas estavam dispostas realmente a comprar e não só a passear e depois tentar comprar nos últimos dias, porque tende a ter a promoção. Já nos primeiros dias a gente vendeu bem, e diferente dos anos passados, nos últimos anos, nos primeiros dias a gente vendia quase nada, mas esse ano a gente começou vendendo bem desde o primeiro dia. E aí foi engraçado que inverteu um pouquinho. Na segunda semana teve uns dias de pouca venda, mas ia se compensando principalmente nos finais de semana. No final, o saldo da gente foi bem bom. O meu stand ele vendeu mais de 12 mil reais como um todo, isso contando que tinha 18 pessoas expondo. Um ponto que eu observo também, participando de stand coletivo, é que muitas vezes as pessoas valorizam mais os stands que são individuais do que os coletivos. Então, se você participa ou vai participar de algum stand coletivo, não fique triste se as pessoas tentarem pechinchar demais. Claro que a gente tem que ter noção de mercado, né, de precificação. Mas entenda que as pessoas que estão em stands coletivos, elas não são tão valorizadas como pessoas que estão nos stands individuais, tá? Isso é uma coisa que eu percebo, não é dessa edição, são de todas as outras que eu já participei. Mas, como nem tudo são flores, né, falando na questão de vendas, eu tava lendo sobre o balanço da FeneArt, que toda vez quando finaliza a FeneArt, a organização, no dia seguinte, eu acredito, faz um evento para a imprensa para dizer todos os números, né? Tem todo esse balanço, né, geral da feira, os pontos positivos, os pontos negativos e etc. E eu achei engraçado porque quando eu fui ler a matéria para ver o balanço, tinha uma citação lá de uma pessoa, quem pesquisar vai ver, dizia assim: vamos melhorar a conectividade da internet, mas isso é um detalhe. E aí eu tive que rir disso, minha gente, porque esse ano as vendas, graças a Deus, foram muito boas. Mas a internet, a gente tem uma rede, né, da FeneArt para os expositores. No primeiro dia, eu vim conseguir a senha da internet já de noite, porque eu saí perguntando para as pessoas que normalmente essa rede é aberta. Esse ano estava trancada. Eu fui na informação e disseram: a gente também não tem ainda essa informação. Eu vim conseguir a informação com a senha de noite. Beleza, tudo bem, né? Foi tipo uma tarde só, a primeira tarde, aquela coisa, e a gente conseguiu. Mas a internet, ela não conectava de jeito nenhum na nossa maquineta. Então, como é que o foco do evento é vender? Hoje, tudo depende de internet. É Pix com internet, é maquineta com internet, tudo é com internet. E a internet, ela é ruim. E a pessoa ainda diz que é um detalhe. Não é um detalhe. No meu stand teve um dia que eu não estava, a rede das meninas não estavam funcionando, né, 4G, 5G não estava funcionando, e graças a Deus elas não perderam venda, elas conseguiram vender tudo via Pix, pela chave e no dinheiro. Mas todos os outros dias que eu estava lá, eu colocava a internet do meu celular para estar vendendo. A internet do meu celular, então lá, meus dados móveis estavam sendo usados para poder vender em um local que deveria ter a internet funcionando perfeitamente. Mas aqui vai entrar um ponto que não foi só nessa edição. A internet da FeneArt não conectar e não permitir que a gente venda bem é um problema crônico, tá? Então, nos anos passados a gente ia pro corredor, fica com a maquineta assim para cima para achar a área para poder passar. Porém, esse ano nem dessa maneira funcionou. Não é um detalhe a conexão com a internet, ela é uma obrigação e uma coisa essencial para vender, tá? Então, a gente poderia ter perdido muitas e muitas vendas porque a internet não estava funcionando. E aí, o que é que acontece? Vou até botar um pouco mais de detalhe. Tá conectado,
né, pouquinhos pontinhos lá na maquineta, a gente passa o cartão, dá erro de conexão. Vai passar de novo, dá erro de conexão. As pessoas já ficam um pouco apreensivas de, pô, vai dar alguma bronca no meu cartão. Mesmo que a gente diga, não, é da internet, não é da bronca, as pessoas podem achar que dá bronca no cartão. Então a gente sempre vai ter que, né, nesse cuidado. Então esse ano, a internet foi muito pior do que os anos passados. É uma coisa que é um problema crônico que deve ser resolvido urgentemente para a próxima edição da FENEARTE. Então já fique sabendo, vá com seus dados móveis, caso, né, melhor, espero que ano que vem melhore, mas caso não, vá com seus dados móveis bem cheinhos, que você consiga usar todos os dias, o dia inteiro, para você não perder venda. Pergunta até se eu sou fã ou hater, por estar falando aqui, trazendo tantos problemas. Mas eu não tô aqui para falar mal da feira, tá? Não tô falando mal da FENEARTE em si. Eu amo a FENEARTE. Eu adoro trabalhar na FENEARTE, eu adoro visitar, eu adoro conhecer as pessoas, ver os trabalhos, comprar. Eu adoro levar as pessoas para conhecer a FENEARTE. Eu adoro fazer tudo isso. Sempre convido pessoas para irem, as pessoas que vão, que nunca foram, eu faço questão de levar em todos os pontos e andar todo o mapa da FENEARTE, que eu consigo, já sei decorado como é, então eu consigo andar um pouquinho mais rápido. Mas como eu tô trazendo os bastidores, né, para uma pessoa que vai expor, já expõe ou quer expor, né, tem planos para isso, eu disse no início que eu não ia romantizar, e eu não tô romantizando. Então vão vir algumas críticas, sim, vão vir alguns alertas, e essas informações elas precisavam vir para cá. Assim como as próximas que estão por vir, são pontos que a gente tem que estar bem atento, principalmente para ir preparada para a FENEARTE para não passar sufoco, tá? Então não levem aqui como hater, né, fica aí o fã ou hater, não levem como hate, só uma não romantização do corre que é participar da FENEARTE mesmo. E aí com isso, a gente vai para o terceiro tópico desse vídeo, que é o tópico de alimentação. Que comer na FENEARTE é muito caro, isso todo mundo sabe, desde quem visita até quem expõe, até quem ouve falar da FENEARTE sabe que lá é tudo muito caro. Esse ano aumentou bastante, isso também não é uma crítica, é uma informação apenas. A praça de alimentação aumentou bastante, então assim, tem comidas de apresentação que todos os anos vão estar lá, certo? Não muda. Todo ano aquelas pessoas vão estar ali. São 4 anos que eu estou participando como expositora e os 4 anos as comidas estão lá. E tinha comida que até ano passado a gente pagava R$16. Esse ano passou de 16 para 24. O que era 28 passou para R$36. Então, assim, para quem vai passear, vai comer uma vez, é ótimo. Porque a gente sabe, até não posso criticar, até porque o foco ali das pessoas que estão na praça de alimentação, nos quiosques, nos restaurantes do mezanino, é vender para o público visitante, não para quem está trabalhando. Então, para quem vai visitar uma vez ou outra, isso é ótimo, é perfeito. Mas para quem está lá todo dia, é bem puxado. Mas, né, considerando que a maioria da FENEARTE leva só comidinha ali, ou então come fora da FENEARTE em si, tá? A gente acaba comendo fora. A gente come num restaurante sem balança, que o valor é fixo de R$20 a refeição, viva o caldeirão. Não reclamo do preço da FENEARTE, mas eu informo que estar dentro da FENEARTE é caro para você se alimentar todos os dias. Então o ideal é que você leve lanchinhos na bolsa, você que vai expor, está expondo, leve lanchinhos na bolsa e fique ciente de comer fora, lá no caldeirão, é o que eu aconselho, porque é o que eu como. Além disso, uma coisa esse ano que ficou bem evidente pra mim, assim, eu achei até engraçado, até fiquei fazendo uma brincadeira, foi que a FENEARTE começou a virar meio que a FENEFood, ou seja, uma feira de comida. E por quê? Antes, a gente já tinha os estandes de comida, assim, que é tipo as castanhas, né, que tem castanhas de sabor de tudo. São bem gostosas. Inclusive, muita gente vai para a FENEARTE para comprar essas castanhas específicas. Só que esse ano eu percebi que estava com muito stand de comida. Não só os quiosques da apresentação e o mezanino, mas de stand sim. Tinha de biscoito, tinha de doce, tinha das castanhas. Tinha muito stand coletivo que tinha lanchinhos. E bem mais barato. Por exemplo, tinha stand que estava vendendo empada R$6. Enquanto um quiosque, né, que o foco da pessoa é só o quiosque, um quiosque só de empada, a empada era R$12, eu acho. O valor, ou seja, metade do preço. Então foram vários estandes coletivos, né, de prefeitura, associação e tal, vendendo lanchinhos. Era doce, era geleia, era biscoitinho, enfim, várias opções para você poder se alimentar. Sobre os restaurantes do mezanino, para mim é algo elitizado, porque os preços também são bem caros, e lá no mezanino normalmente é restaurante de chefes conhecidos, tá? Chefes famosos. Então teve um que eu fui lá, e quando eu vi o prato mais barato era R$46 e o mais caro passava de R$80, isso um prato individual. O que faz sentido, né, já que são chefes renomados, então super válido, mas para quem vai expor, saiba que você comer no mezanino não tem como você comer todos os dias. É tipo, hoje eu vou optar por comer no mezanino. Como eu disse no início, os valores de alimentação é focado no público final, né? E as pessoas escolhem onde vão comer. Quando a gente está trabalhando, a gente tem um tempo de comida reduzido, a gente tem um dinheiro, querendo ou não, um pouco mais reduzido,
Então, é importante estar atenta a essas possibilidades de alimentação e os valores. Resumo, né? A alimentação dentro da FENEARTE, para quem está expondo, é cara, tá? A não ser que você consiga ali seus lanchinhos em estantes coletivos, mas existe a opção da gente comer fora, num valor bem mais acessível e a comida gostosinha e que dá aquela sustância. Dito isto, vamos para a última etapa desse vídeo, que é a desmontagem. Certo? Então, a gente vai falar agora sobre o processo de desmontar o nosso stand. A desmontagem, para mim, é o dia mais cansativo, tá? O dia de montagem é o dia mais desafiador e o dia de desmontagem é o dia mais cansativo. Por quê? Além da gente estar na feira de 10 da manhã até 10 da noite atendendo pessoas, a gente desmonta já logo depois. Fechou a feira, a gente começa a desmontar tudo. E aí, o que é que a gente faz, né? A gente desmonta tudo, encaixa todos os produtos, pega todos os móveis para botar nas coisas e chegar depois na minha cidade. Isso quer dizer, se você não mora em Recife, né? Recife/Olinda, você vai chegar em casa muito tarde. Então, esse ano o que aconteceu? A gente começou a desmontar tudinho. Os meninos foram chamar o carrinho para poder pegar os móveis. E teve o horário do carrinho entrar, então o carrinho só podia entrar a partir de 10h30, parece. Além disso, o trânsito para entrar caminhão ficou imenso, e aí o que a gente estava tudo pronto já para carregar 10h30, 10h40, a gente só conseguiu carregar às 11h20, 11h30, porque foi quando o caminhão conseguiu chegar, o carrinho pôde entrar, a gente levar tudo e poder ir embora. Então a gente chegou em casa, era bem tarde. Eu cheguei em casa, acho que era quase 1h da manhã, se não fosse 1h da manhã. E aí, para desmontagem, o segredo, você tem uma equipe massa no dia. É o segredo de tudo. Tanto na montagem como na desmontagem, o segredo é ter uma equipe massa. Aguente rojão e queira fazer as coisas rápido. Então, esse ano, agradeço aqui um grande abraço às queridas que quiseram ficar no último dia e estavam dispostas a organizar tudo, que a gente conseguiu organizar tudo muito rápido. E eu ainda pedi algo a mais, eu pedi pra gente já ir contando quantos produtos de cada artesã estava voltando, botando na caixa já contadinho, tudo direitinho, lacrando as caixas. O bom é que a gente tenha, né, uma equipe boa, uma equipe pra cima, uma equipe disposta, porque acaba se tornando divertido. Então, o último dia desse ano foi um dia muito divertido pra mim. A gente conseguiu fazer tudo dentro do prazo. Chegou em casa de 1h30 da manhã, mas estava todo mundo super de bom humor, todo mundo bem feliz com o resultado. E se divertiu bastante no último dia. Então, foi um dia que a gente chegou leve, não carregada, apesar do cansaço, a gente não estava carregada. E o que a gente se surpreende muito no final da montagem da FENEARTE é a quantidade de lixo que tinha dentro do... que a gente percebe que a gente deixa, né? Tipo, tem dentro dos estandes, que acaba gerando, assim. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente pega a caixa que ficou vários papéis de embalagem, só que os produtos daquele papel já foi vendido, a gente pega e joga fora. E fica muita sujeira, muito plástico, muita embalagem, muita caixa, muito papel, muita garrafa, tudo isso fica lá. E muita gente deixa coisa pra trás, a gente até consegue fazer uma garimpada boa. Esse ano as meninas saíram andando, mas teve ano de fazer garimpada de ganchinho de arame, que a gente usa bastante na FENEARTE. Esse ano as meninas também deram uma garimpada de ganchinhos de arame, estantes que já estavam totalmente desmontados, já não tinha mais ninguém, ficaram ganchinhos e as meninas saíram pegando, a gente deu uma garimpada aí. Teve até móvel quebrado que estava lá, que as pessoas deixaram, que a gente não sabia se iam voltar para buscar, para consertar ou não, mas enfim, a gente consegue no último dia ainda sair fazer tudo tranquilamente. Um detalhe, lembra do calor, hate do calor. Depois que a feira acaba, dá umas 10h30, eles garantem que não tem mais nenhum visitante dentro, eles desligam o ar-condicionado de novo. Então a gente volta a suar mais uma vez. Mas assim, no geral, a FENEARTE ela é incrível, desde que você vá com todo o esquema de sobrevivência amarradinho, certinho. As vendas desse ano superaram, então eu acredito que o investimento em comunicação da FENEARTE esse ano foi muito forte, valeu muito a pena. A cobertura valeu muito a pena. Os influencers que foram, valeu muito a pena o investimento, porque movimentou muito, a gente vendeu bastante, deu muita gente de verdade. A quantidade de público, né, como eu tô falando, deu muita gente, surpreendeu todo mundo, todos os dias estavam lotados. Então, eu acredito que talvez esse investimento de 15 milhões não tenha chegado tão próximo da gente nesse ponto da internet, da estrutura, né, do calor em si, mas com certeza chegou na comunicação e com certeza chegou na programação cultural, que vale muito a pena, que o foco realmente é que tragam mais pessoas, que a gente gere vendas e que as pessoas se divirtam e queiram voltar de novo e indicar para as pessoas irem. O mais legal da FENEARTE são as pessoas que a gente conhece, sejam clientes, expositores, a gente acaba sempre fazendo amizade, a gente sempre acaba se divertindo, escutando várias histórias das pessoas, vários relatos, além das oportunidades também que a gente acaba descobrindo. Por exemplo, esse ano eu acabei conhecendo a Apex, que é uma agência de exportação, né, de produtos do governo,
que eu só tinha ouvido falar, mas elas estavam lá mais atuantes. Esse ano tiveram marcas parceiras que estavam mais atuantes para querer desenvolver, né, a classe do artesanato. E outro ponto muito importante também são as portas que se abrem para quem está expondo, né? Então, eu não posso dar um relato pessoal porque eu não estava expondo nada, eu estava lá como organização. Mas tem uma pessoa, né, uma artesã, que ela, participando da FENEARTE, ela conseguiu tanto divulgar o trabalho dela e pegar encomendas, como fazer parcerias também. E desde que ela começou a participar da FENEARTE no stand coletivo, a produção dela triplicou. Ela passou a ter 3 vezes mais pedidos e ela não pega mais porque ela sozinha para fazer tudo, porque senão aumentaria muito mais. Já pensasse a grandeza disso, de você participar lá de feira durante 13 dias, em um stand coletivo mesmo, e seus pedidos, sua produção triplicar, quadriplicar, né, sei lá, aumentar em várias vezes. Então é por essa e outras, né, que apesar do cansaço, eu voltei lá na FENEARTE durante 4 anos, com a mesma animação. As pessoas voltam para a FENEARTE com a mesma animação, mesmo nesse corre, sendo exaustivo e etc. Porque muitas portas realmente se abrem. É um universo à parte. Você consegue chegar a públicos extremamente diversos com o seu produto. Consegue fechar parcerias. Consegue expor para pessoas que vão querer revender, pessoas que vão ficar encomendando. Abre portas, não, abre portões para quem está lá expondo. E eu de verdade espero que esse vídeo não tenha te desmotivado a participar da FENEARTE, mas sim a se preparar melhor para mergulhar nesse universo por 13 dias e sair de lá exausta. Porém, muito renovada e entusiasmada para continuar com o teu trabalho artesanal, o trabalho manual. Porque é isso que a FENEARTE faz. Ela esgota o corpo da gente, mas ela enche a alma com uma animação, assim, com um respiro de tipo, vale a pena, dá tudo certo, vai dar bom e vamos seguir. E aí, para você se preparar para se inscrever na FENEARTE, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, que eu falo sobre portfólio e currículo cultural, que é algo fundamental para sua inscrição na FENEARTE. Seja como expositora, seja como oficineira ou qualquer outro edital que você queira concorrer na FENEARTE, ter um currículo e um portfólio cultural é fundamental para você. Então, eu te convido a assistir esse vídeo para você já começar a fazer o seu currículo e seu portfólio cultural. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos dessa série, como também os tantos outros vídeos que eu vou postar por aqui de assuntos que com certeza vão valer a pena você estar por dentro. Eu agradeço muito você ter chegado até o final, peço desculpas pela demora desse vídeo que eu tô devendo, mas chegou, tá na mão, e um abraço e até breve.